Mateus 5, 13. Se nos diz a boa palavra de Deus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Que o Senhor Deus nos ajude, nos abençoe para nós entendermos a boa palavra dele para a nossa vida. Amém. Você é uma pessoa feliz? Nem todos responderam. Significa que tem alguém entre nós que não é feliz. Se você não é feliz, o que está faltando para você ser feliz? O que de fato faz você pensar que não é uma pessoa feliz porque lhe falta alguma coisa que, na sua perspectiva, é isso que lhe faria, de fato, uma pessoa verdadeiramente feliz, contente, alegre, regozijante nesse mundo? Felicidade é de fato uma realidade perseguida por todos nós. De alguma maneira, todos nós queremos ser felizes. E de alguma maneira, todos nós estamos trabalhando para sermos felizes. Nós nos movimentamos nesse mundo em busca de felicidade. A questão é, o que faz você feliz? Alguns se movimentam buscando riquezas, buscando poder, buscando uma boa saúde, porque eles resumem felicidade sendo dependente dessas circunstâncias. Eu seria feliz se eu já tivesse o dinheiro que eu sonho ter. Eu seria feliz se a minha saúde fosse como eu espero que seja um dia. Eu seria feliz se eu tivesse poder para realizar algumas coisas que eu considero muito importante. Isso significa que felicidade realmente tem a ver com aquilo que você enxerga no mundo, circunstâncias e situações que podem promover e produzir em você a sensação de alguém preenchido, satisfeito, realizado. A sensação de que acontece com você quando você termina de comer, por exemplo, depois de um bom tempo com fome, e aí você então vai naquele prato saboroso que te apetece muito, e você o degusta com muita alegria, e aí quando você termina, o teu cérebro envia uma mensagem ali para o teu corpo de que ele já ingeriu o alimento necessário, e o nosso corpo tem aquele relaxamento, uma sensação de saciedade. A felicidade funciona mais ou menos assim. Dependendo do que você considera que realmente é importante, você busca isso e quando alcança, por um momento você consegue ficar satisfeito. Mas se ela é dependente de coisas desse mundo, daqui a pouco vem outra fome. E você vai ter que se movimentar de novo. E vai ter que trabalhar de novo por isso. Felicidade é um tema tão importante que Jesus Cristo começou o sermão mais famoso da Bíblia, que é o Sermão do Monte, falando sobre felicidade. É assim que começa no capítulo de número 5. Jesus Cristo passou a ensinar os seus discípulos, dizendo, bem-aventurados, e ele coloca sempre questões contrastantes em cada uma das afirmações. Por um lado, ele dizendo, alguém que almeja, alguém que quer algo que esse mundo não pode dar. O Sermão do Monte tem esse propósito de mostrar
para nós que não é possível ser verdadeiramente feliz com as coisas que nos cercam aqui. Nós podemos ter alegrias, satisfação, podemos nos regozijar, podemos sim ter momentos alegres. Entretanto, nada, e absolutamente nada, que está nesse mundo, que nos cerca, absolutamente nada, tem o poder de trazer ao seu coração a saciedade que você precisa, para que afirme com a boca cheia, dizendo: eu sou uma pessoa feliz. Não há nada aqui que possa preencher você. E a pergunta é: por quê? Exatamente por que eu não posso ser completamente feliz aqui? O que me impede de ser completamente satisfeito aqui? Ainda que eu tenha uma boa família, ainda que eu tenha uma vida financeira estável, ainda que eu tenha bons amigos, ainda que eu tenha um bom trabalho, ainda que eu tenha tudo aquilo que é necessário para uma pessoa viver feliz e contente, por que eu ainda sinto um certo vazio no coração? Por que ainda tem aquela sensação de que falta algo para ser preenchido? É porque não existe nada, e absolutamente nada nesse mundo, que tenha condições de preencher o teu coração. O Agostinho dizia que isso é verdade porque o ser humano tem na sua vida e na sua alma um buraco que é do tamanho de Deus. E por isso ele não pode ser preenchido por nada que está nesse mundo. Nada é tão grande como o nosso Deus. Só Ele é que tem condições de nos preencher por completo. E ainda corroborando com essa ideia, um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper disse que nós vivemos em um mundo onde não existe nada e absolutamente nada que não tenha sido afetado pelo pecado. Tudo o que nos cerca, tudo o que você faz, no fundo e no fundo ainda tem a mancha, a nódoa, a semente do pecado presente. Nós não conseguimos nos desvencilhar dessa realidade. Se, portanto, nós estamos vivendo em um mundo onde aquilo que nos cerca é corrompido, é manchado pelo pecado, esta é de fato a razão pela qual nós não podemos crer que isso pode trazer alegria e satisfação ao nosso coração. Você não pode ser preenchido por nada assim. E mais do que isso, se nós entendemos que esse mundo foi manchado pela corrupção, a tendência daquilo que está nesse estado, a tendência daquilo que começa a apodrecer, é no final se deteriorar completamente, é se acabar. Isso nos faz entender qual que é a direção para a qual esse mundo que nós vivemos está caminhando. Se ele foi manchado pelo pecado, se ele foi corrompido pelo pecado, então nós não temos dúvidas de que ele caminha para uma completa destruição. Se ele foi corrompido, a tendência daquilo que é corrompido é se acabar completamente. E mais uma vez, então, nós podemos voltar à mesma questão introdutória. Como que é possível nós sermos felizes vivendo dentro de uma realidade assim? Que a tendência dela é se acabar, é ser completamente destruída. E aí você poderia então estar aí pensando: pastor, se é assim então, qual que é o sentido da gente viver? Qual que é o sentido de nós continuarmos vivendo em um mundo que caminha para o caos? Em um mundo que caminha para a sua completa destruição? Qual que é o sentido de eu continuar vivendo aqui então? Se eu não posso ser feliz, verdadeiramente, se eu não posso
ser completamente realizado nas coisas que me cercam, do que adianta então continuar vivendo em uma realidade assim? O que nos leva a encontrar sentido nesse mundo, ainda cercado por tudo isso que nós temos falado, é termos a certeza, é confiarmos que o Evangelho já alcançou o nosso coração, já alcançou a nossa vida, para que nós não sejamos corrompidos na mesma direção em que o mundo e as suas estruturas contra o Senhor Deus estão. Nós não caminhamos na mesma direção, nós caminhamos em uma direção oposta, por causa do Evangelho, por causa da obra de Cristo, por causa do que Cristo fez por nós. É possível vivermos em um mundo mau, é possível vivermos em um mundo corrupto, é possível vivermos em um mundo em que pode ser visto como um completo lamaçal, sem que nós nos envolvamos com essa lama, sem que nós tenhamos esperança nessa lama podre, porque a nossa esperança caminha para uma direção diferente. Então, sendo assim, nós não estamos mais em busca da felicidade. Se você é um discípulo de Jesus, você já não vive mais em busca da felicidade. Sabe por quê? Porque a felicidade foi quem te alcançou. Não é você que tem que correr atrás dela. Foi ela quem alcançou você. Porque felicidade para nós não se trata de uma situação, não se trata de uma circunstância boa, não se trata de um momento alegre na vida. Felicidade para nós tem um nome, e o nome dela é Jesus Cristo. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é: a felicidade mora em mim. A felicidade mora em mim. Queria que você gravasse isso na sua mente e no seu coração. E Jesus Cristo, a fim de convencer-nos, nós que estamos lendo esse texto da palavra dele hoje, a fim de nos convencer desta realidade, ele usou um provérbio que apresenta para nós uma ordem, tem uma condicional e também apresenta uma consequência. Nesse simples provérbio que nós acabamos de ler aqui no trecho de Mateus capítulo 5, versículo 13. Vale a pena você lembrar que esse versículo que nós estamos estudando, ele tem que ser entendido à luz dos versículos que vêm à frente também. É uma sessão só. Entretanto, eu quero me deter apenas nessa parte da mensagem que Cristo proferiu com as suas figuras, e explorar cada uma dessas figuras, a fim de extrairmos aqui aquilo que o Senhor de fato quis comunicar ao nosso coração. Senão vejamos cada uma dessas partes aqui, que apresenta para nós uma verdade, uma condição e também uma consequência. Qual é a verdade que nós podemos encontrar no versículo de número 13, Mateus capítulo 5, versículo 13? Qual é a afirmação que está presente nesse texto para nós? Vamos ler juntos aí, mais uma vez, no meu 3. Vocês estavam com saudade desse 3? No meu 3 vocês começam a ler o texto, tá bom? 3. Uma verdade, Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra. Esta é a verdade presente aqui nesse texto. Esta é a afirmação que ele nos traz. Precisamos entender essa figura que ele colocou aqui para nós. No mundo antigo, o sal era um instrumento
indispensável à sobrevivência humana. Não dava para viver sem sal. Até hoje, né? Se faltar um sal na cozinha da casa de vocês, é praticamente impossível fazer um almoço, né? Ainda que você goste de uma comida bem leve no sal, o contrário de mim, quando eu vou lá para a cozinha, o povo lá de casa já assusta, né? Porque a minha mão é um pouco pesada, eu gosto do negócio saboroso, né? E o sal, ele tem esse poder de dar um peso maior na comida e aguçar mais o nosso paladar. O sal é muito bom. Nós consideramos assim hoje. E na época de Jesus Cristo, o sal era um elemento completamente indispensável para a sobrevivência humana. E lembrem-se, a função dele não é apenas de temperar alimentos. O sal naquele tempo tinha basicamente 3 finalidades básicas. Ele servia para temperar alimentos, ele era também um instrumento para a fertilização do solo em algumas regiões, e também um terceiro uso do sal naquele tempo era para a conservação de alimentos, conservar. E eu estou certo de que a figura que Jesus Cristo quer aplicar aqui para nós, o significado da figura aqui é justamente esse terceiro. Quando ele nos fala, ou quando nós aprendemos sobre essa finalidade do sal, que é conservação de alimentos. Essa era a função, para preservar. Se nós olharmos para um contexto do Antigo Testamento e pensarmos na criação de Deus, o Senhor nosso Deus, Ele criou o mundo de uma maneira perfeita. Nós falamos sempre isso aqui. Ele criou todas as estruturas que existem nesse mundo de uma maneira perfeita. Ele foi sábio, inteligente, criou tudo da melhor maneira possível. Colocou Adão e Eva lá no jardim, disse para eles explorarem tudo, estava tudo à disposição deles. E eles viveram bem, certamente por muito tempo, exploraram, se divertiram muito dentro desse mundo perfeito, até que o pecado entrou no mundo. E então começa a danificar todas as estruturas que foram criadas pelo Senhor. De maneira que elas, ao invés de dar glórias a Deus, elas trabalham contra o seu próprio Criador. Coisas desse mundo que deveriam servir para o nosso bem, o nosso deleite, são transformadas agora em objeto de adoração. Pessoas, coisas, lugares, situações, tudo aquilo que era para o nosso bem, transforma-se, depois da entrada do pecado, em um objeto de idolatria. Os homens invertem essa ordem, e por causa disso, a corrupção entra no mundo, e o final disso é acabar. Quando nós chegamos em Gênesis 6, nós encontramos essa ideia. Antes do dilúvio acontecer, a Bíblia nos informa que era um tempo de corrupção acelerada, intensa, naqueles dias, nos dias de Noé. E então Deus anuncia a destruição, Deus alerta o povo por meio da sua palavra, eles não se voltam para o Senhor, e o que acontece? Deus envia o dilúvio. Mas sabe qual que é o dado interessante ali? Deus preserva uma parte daquilo que Ele criou. Pessoas e animais. O Senhor preservou em meio a uma grande catástrofe, a uma grande destruição. Nós também nos lembramos, tempos depois, das cidades de Sodoma e Gomorra, que eram perversas, iníquas, vivendo totalmente de uma maneira contrária aos desígnios do Criador.
Ele então decide destruir Sodoma e Gomorra. Mas enquanto ele destrói Sodoma e Gomorra, o que ele faz com gente que morava lá? Ló e a sua família? Ele preserva. Ele tira esse povo de lá, ele preserva essas pessoas. Essa ideia de preservação está presente nas Escrituras. E então, quando esse mundo for destruído, nós cremos assim, ele caminha para esse final, mas a esperança que nós temos é de que, quando ele for destruído, aquilo que o Senhor já fez na história, ele vai repetir. Alguns perecerão juntamente com esse mundo, mas o Deus que já demonstrou na história que Ele é um Deus que preserva aqueles a quem Ele quer preservar, Ele fará isso também no final. Nós podemos ter essa esperança. E é justamente por isso que nós encontramos aqui nesse texto a ideia de Jesus apresentando uma missão aos seus discípulos. E qual é a missão que nós recebemos do Senhor aqui? O que nós precisamos cumprir dentro desse grande projeto que Ele tem realizado e Ele está desenvolvendo nesse mundo? É que você precisa ser sal e ser um instrumento nas mãos dEle para a preservação daquilo que Ele criou, daquilo que Ele estabeleceu. É isso que Jesus Cristo está dizendo quando Ele afirma: vocês são o sal da terra. Ele está usando essa figura de linguagem para nos falar sobre a ideia de preservação. Aquilo que nós já aprendemos em outros momentos da história, como eu acabei de citar, e Jesus está trazendo isso agora. A ideia, a mente dos seus discípulos, para que eles sejam convencidos dessa ideia. Para que eles entendam uma coisa importante, que a restauração de todas as coisas, restaurar aquilo que o pecado danificou, que o pecado estragou, a gente não consegue. Você não consegue. Isso é obra exclusiva de Deus. Agora, o que eu e você podemos fazer, o que cabe a nós, é lutar para que a destruição dessas coisas, dessas estruturas que estão aqui caminhando para o caos, para que a destruição delas seja desacelerada. Nós podemos pisar no freio, para que esse processo de apodrecimento não seja tão rápido. Nós podemos, e você pode estar perguntando aí, mas como que isso é possível, pastor? Como que eu posso conseguir colocar o pé no freio e participar de um projeto tão importante assim? Um projeto que denuncia a misericórdia de Deus, porque Ele poderia simplesmente acabar logo com tudo de uma vez por todas, mas as Escrituras nos dizem que Ele é paciente, Ele é longânimo. E dentro dessa paciência e longanimidade de Deus, Ele usa a sua igreja para que funcione, para que trabalhe nesse mundo de tal maneira que esse apodrecimento dele não aconteça de uma maneira tão rápida. Então, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos participar disso? E eu chamo você para olhar no mesmo capítulo 5 aqui, para entender essa ideia de Jesus, de como é que a gente pode contribuir com isso. Vou dar 3 exemplos para vocês aqui. O primeiro deles no versículo 21 e 22, capítulo 5 mesmo, versos 21 e 22, nos diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal.
E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. Qual é a ética desse mandamento aqui? A ética presente nele é de que apresenta para nós a seguinte ideia: se eu não posso matar, é porque espera-se de mim que eu preserve vidas, que eu trabalhe para preservar vidas, que eu seja um instrumento nas mãos de Deus para a preservação de vidas. Não é só o fato de eu não matar, mas eu tenho que trabalhar para que vidas sejam preservadas. É isso que se espera de mim, como um discípulo de Jesus Cristo. Eu preciso trabalhar nesse mundo, liderar lutas nesse mundo que tenham essa perspectiva. Envergonha-nos o fato de que os maiores líderes da luta, por exemplo, contra o aborto, não são líderes cristãos. Mais ainda, envergonha-nos muito o fato de que há muitos cristãos que levantam essa bandeira mesmo. E dizem, cada um é dono do seu corpo, cada um faz o que quer. Se quer matar a criança, é um direito dela. Não há nada de preservação de vida aí. A quebra do mandamento. E quem assim procede, não está sendo sal da terra deste mundo. Então veja que nós temos essa possibilidade aqui no texto. Como que a gente pode cooperar, contribuir com esse projeto? Eu posso ser uma pessoa nesse mundo que luta pela preservação da vida, de vidas que são preciosas para o Senhor. Um outro exemplo nós encontramos aqui também, versículos 27 e 28. Agora eu peço que você leia aí, capítulo 5, 27 e 28. No meu 3. 3. Preservação da fidelidade conjugal. Não basta, irmão e irmã, você ser fiel ao seu cônjuge. Você não tem que ganhar um troféu por isso. Você não tem que receber elogios por isso. Já pensou? Alguém chegar, quanto tempo você tem de casado? Eu tenho 30 anos de casado, nunca traí o meu cônjuge. Você não fez mais que a sua obrigação. Ninguém merece nenhum tipo de elogio ou de prêmio por isso, porque fez o que deveria fazer. Então nós precisamos ir além disso. O que se espera de nós não é apenas a preservação dessa estrutura estabelecida pelo Criador. O que se espera de nós não é apenas uma fidelidade diante do nosso cônjuge, é mais do que isso. Eu preciso que esse meu exemplo extrapole os limites do meu lar. Eu preciso ser um modelo fora de casa. E treinar outros nisso também. Um terceiro caminho aqui que nós podemos encontrar, capítulo 7, versículo 24. 7, 24. Walter, depois que você voltar, deixa só essa porta aberta, por gentileza, para nós. Acho que agora pode ficar. Dá uma ventilada. Versículo 7, capítulo 7, versículo 24. Meu 3. Obediência ao Senhor. Parece simples dizer isso, mas é necessário repetir. Você deve obedecer a Deus.
Você tem que obedecer a Deus. Por que é importantíssimo repetir isso? Porque nós vivemos em um tempo onde há muitas ondas, há muitas filosofias, há muitas tendências que levam você a pensar que esse negócio de você olhar para esse livro chamado Bíblia e querer encontrar nele a vontade de Deus para nortear você nesse mundo, é coisa de gente que não sabe pensar. Então, você é mais inteligente do que isso, curta a sua vida, viva aí loucamente nesse mundo, é isso que você ouve por aí. Então, essa não é uma forma de viver que contribui para a preservação desse mundo que Deus criou. Nós temos então direção de Deus para vivermos de tal maneira que sejamos encontrados como sal, que realmente preserva, que dá um sabor diferente para esse mundo. Então esse texto nos ensina acerca daquilo que é primordial para a vida cristã. Essa verdade apresenta algo primordial para a vida daqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Ser sal, a fim de preservar as estruturas do mundo que o Senhor Deus criou, evitando assim o seu apodrecimento. Esta é a verdade que você precisa entender. Você é sal, e como sal, tem uma responsabilidade de trabalhar para retardar uma certa destruição, um apodrecimento nesse mundo. Trabalhar com o Senhor nesse sentido. Segunda questão que esse texto apresenta para nós, além da verdade, tem também uma condição. O texto nos diz: ora, se porém o sal se tornar insípido, como se salgará novamente? Ou como lhe restaurar o sabor? Tem aqui uma aparente contradição dentro dessa construção, porque, do ponto de vista químico, é impossível que o sal perca o seu poder de salgar, porque existe nele elementos químicos essenciais que eles não perdem essa função, nem com o tempo, eles não se deterioram. O cloreto de sódio que tem nele é um elemento completamente estável. Então o sal não vai deixar de ter esse sabor salgado. É função dele ser assim. Então, se do ponto de vista químico isso é impossível, a gente tem que tentar entender qual é o sentido dessas palavras de Jesus aqui. Se não é esse negócio do sal deixar de salgar, o que é então que ele quer nos ensinar? Quando nós olhamos de uma maneira mais literal para a expressão se tornar, ela também tem uma possibilidade de tradução que seria literalmente se fazer tolo. Poderia ser literalmente traduzida dessa maneira. Ao invés de se tornar insípido, ele poderia ser traduzido como se tornar tolo, se fazer tolo. Logo, essa condicional aqui está apontando para a possibilidade dos discípulos de Jesus deixarem de lado a função deles principal nesse mundo, que é de salgar, retardando o apodrecimento dessas estruturas, e no lugar disso, cooperarem para um apodrecimento mais acelerado ainda. Então, segundo Jesus Cristo, nesse provérbio que ele usa, a ideia é que isso seria uma tolice, uma loucura, é a perda do foco principal da vida, é você deixar de fazer aquilo para o que foi criado e chamado, e passar a viver de uma maneira completamente contrária a esse propósito. Ilustrando
seriam os mesmos exemplos que eu usei no primeiro ponto, sobre preservação da vida, sobre preservação do matrimônio, e também sobre obediência ao Senhor. Pense nesses movimentos em você agindo totalmente o contrário. Eu não preservo a vida mesmo de ninguém, não me importo com ninguém, eu cuido de mim, eu quero saber de mim. O que é importante para mim sou eu. Eu e mais eu, tá bom demais. Seria você olhar para a questão do matrimônio e dizer, o que é isso? Nós vivemos no século 21. Esse negócio da gente ser fiel apenas a um parceiro não existe mais. A gente tem que ter mais liberdade. A gente tem que experimentar outras aventuras. Esse negócio de obedecer a Deus não dá certo. Isso é uma completa tolice. Seria viver de uma maneira tola. Por que isso seria uma tolice? Entenda a lógica que está presente aqui. Uma vez que esse mundo, com as suas estruturas, caminha para um apodrecimento, e o seu chamado é de salgar, para retardar esse apodrecimento. Se você não cumpre com esse propósito na vida, e pelo contrário, se junta com aquilo que é podre, qual que é o seu final? Acabar junto. Se deteriorar junto. Apodrecer junto. É por isso que seria uma completa tolice viver de uma maneira em que você mesmo contribui para a sua própria destruição. Para que você mesmo se autodestrua. Porém, é mais do que isso ainda. Aqueles que vivem assim estão tendo uma vida completamente rebelde diante do próprio Criador, que amorosamente, misericordiosamente, graciosamente estende as suas mãos bondosas para nos preservar. Seria olhar para ele e dizer, muito obrigado pelo teu favor, mas eu não quero, eu não aceito. A tolice no seu grau mais intenso é viver contra os desígnios do Criador. Então a condicional aqui está presente. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se isso acontecer, como que a gente pode mudar essa situação? Nós podemos entender uma parte muito ruim, que eu estou chamando de consequência aqui. E a última parte que esse texto nos mostra, porque ele diz, para nada mais presta, senão para ser lançado fora, estar sendo pisado pelos homens. Então, se o indivíduo, dentro dessa condição, ele deixa de viver segundo os desígnios do Criador, segundo os propósitos do Criador, e passa a desenvolver uma vida tola, agindo contra o seu Criador, a consequência que o alcança é o que está aqui. Não presta para nada, senão para ser jogado fora, ser pisado pelos homens. Aqui nós temos o resultado dessa condicional. Primeiro é ser jogado fora. Na região do Mar Morto, tem um tipo de sal que ninguém usa ele para preservação de alimentos. E Jesus Cristo provavelmente estava levando esse povo a entender essa ideia. Sabe aquele tipo de sal que tem lá no Mar Morto? Você tem coragem de colocar ele na sua carne? Não, né? Por quê? Porque lá é uma região cheia de lixo, cheia de podridão, cheia de coisa morta. Ninguém pega aquele sal de lá para fazer esse tipo de processo que eu estou apresentando aqui. Ele não serve para isso. Então, qual que é a finalidade daquele sal lá? Ele é jogado fora. Ele é dispensado. E aqui nós temos claramente um tom de juízo nessa expressão. Aquele que diz ser discípulo de Cristo,
mas vive envolvido com a lama e o lixo desse mundo, que se mistura a ele, que procura sentido nele, que entra em seu sistema de corrupção e adere à sua forma, não há outra finalidade para esse discípulo a não ser o que está descrito aqui. Ele pensa que é um discípulo, mas na verdade não é. A felicidade não mora nele. Além disso, de ser jogado fora, ele também é pisado pelos homens. Essa é a ideia. Não é apenas jogado fora, mas também é pisado. Essa é uma expressão que deve ser entendida também em paralelo com aquilo que Deus falou, justamente com a serpente. Gênesis 3,15. Ele falou algo interessante que pode ser visto em paralelo com esta ideia de juízo. Ele disse à serpente: você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas ele, o que ele vai fazer? Vai esmagar a tua cabeça. Ele vai pisar, sinal de juízo, de condenação, de destruição. E é justamente isso que nós estamos encontrando aqui nessa sentença. Aqueles que se voltam contra o Criador, o final deles é justamente isso. Aqueles que rejeitam o propósito ideal de Deus para as suas vidas. Não há para eles um final bom, senão esse, nesse tom de juízo. Entretanto, essa mensagem não precisa terminar com esse tom trágico, triste, esse tom caótico. Porque o que nós aprendemos é que Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos que eles são o sal da terra. E isso significa que eles são responsáveis para trabalhar e viver nesse mundo de tal maneira que esse processo de destruição seja retardado, desacelerado. Agora, como que é possível cumprir com essa missão que parece impossível? Como que é possível? Porque eu olho para todos os cantos e eu percebo que eu não consigo influenciar muita coisa não. Ainda que eu tente, você pode dizer isso: olha, pastor, tentei conversar com um amigo meu que faz isso, faz coisa errada, mas não me dá ouvido. Como é que a gente faz? Quanto mais a gente faz, parece que a corrupção acelera mais ainda. Então, como é que nós podemos cumprir com essa missão que parece impossível? Será que a gente tem que sair por aí, já que Jesus Cristo falou que nós somos o sal da terra? Então, a única forma que eu tenho de fazer, sair por aí encostando nas pessoas e dar um pouquinho de sal meu para elas? Ou você pegar o lencinho, enxugar o teu suor e dar para elas: pega aqui esse lencinho abençoado para salgar a sua vida, para você não ser mais corrupto, para você ser abençoado. Seria um caminho? É óbvio que não. Essa resposta só pode ser obtida quando nós lemos o final desta sessão que eu disse para vocês no princípio, que ela começa no versículo 13, mas ela vai até o versículo 16. Eu quero que você olhe aí na sua Bíblia, porque Jesus Cristo usou dois provérbios aqui. Dois provérbios. Esse do sal, e ele usou também o da luz. E no final, ele nos diz o porquê de usar essas duas imagens. Qual que é o propósito? Que, na verdade, responde a essa pergunta do como que eu consigo trabalhar e viver nesse mundo, cumprindo com a minha missão. Versículo 16, vamos ler juntos no meu 3? 3. Irmão e irmã, se você é de fato um discípulo e uma discípula de Cristo Jesus, o Evangelho já alcançou você. O Evangelho já salgou o seu coração. A sua vida já não caminha mais para a destruição.
O seu final, o teu futuro, não é o apodrecimento. Se você é um discípulo e uma discípula de Cristo Jesus, então o que te espera no futuro não é destruição, porque o verdadeiro sal já te alcançou. E Ele é quem garante que você será preservado no final. Não é você mesmo, mas é o Senhor quem pode te guardar. E mais do que isso, você jamais perderá o seu sabor. Você jamais poderá perder a sua função de salgar. Porque esse evangelho que nos alcançou, já trouxe o sal para o nosso coração. E ele nos alcançou de uma vez por todas, de maneira que nós não perdemos mais isso. O que se espera de você então, não é nenhum tipo de imperativo do tipo, faça isso ou faça aquilo. Nós não encontramos isso nessa passagem. O que se espera dos discípulos de Cristo é fé. É fé naquilo que Cristo realizou para se tornar a nossa felicidade. Eu creio no sacrifício que Ele realizou na cruz. E porque Cristo fez isso por mim, porque Ele morreu pelos meus pecados, eu posso viver feliz e contente nesse mundo, independente das circunstâncias que me cercam. Eu não preciso temer o que me aguarda no futuro, porque eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que eu não serei destruído. Eu sei que eu serei preservado. Eu sei que no dia em que Cristo retornar, o meu destino não será o lago de fogo, mas será a eternidade ao lado dele. A felicidade já mora em mim. A felicidade já mora em nós. Nós não precisamos temer. Olhemos para frente e confiemos naquilo que Cristo alcançou e se tornou para cada um de nós.